Bom dia, queridos alunos! Como vocês estão? Preparados para a nossa semana de simulado? Então, eu vim aqui revisar o nosso conteúdo para o simulado, para que vocês arrasem, né? E tirem uma nota excelente. Então, vou fazer uma revisão rápida aqui e vou jogar para vocês algumas orações aqui no final. Vou jogar umas orações para vocês. Logo abaixo do vídeo, tá? Uma atividadezinha para classificações de orações subordinadas adverbiais para nossa live, tá? Então vocês irão responder, mas vocês só levarão para nossa live da terça-feira, tá certo? Combinado então. Então vamos lá. Aqui nós temos o que é a oração subordinadas adverbiais. Gente, elas vão funcionar como adjuntos adverbiais da oração principal. Então, terá a oração principal lá, aquela que não é iniciada com conjunção, né? Ela não é introduzida com uma conjunção, e aí vai vir uma subordinada. E essa subordinada, ela vai ter o sentido, né? Ela vai ter a função, na verdade, de adjuntos adverbiais. Só que esses adjuntos adverbiais, vocês precisam ver o sentido da oração. Você tem que ver a semântica, né? A parte semântica que a gente fala que é o sentido. Você tem que ver o sentido da oração, olhar essa conjunção, aí você vai ver, né, qual a circunstância desse adjunto aí. Se vai ser uma circunstância de tempo, se vai ser uma circunstância de modo, se vai ser uma circunstância de causa, assim como a gente classifica os advérbios lá, né, meus queridos, quando estamos trabalhando as classes gramaticais, ok? Então, as orações subordinadas também aparecem introduzidas por conjunções subordinativas, tá? Não integrantes. A sua classificação é feita segundo o sentido da circunstância, como eu já falei para vocês, que expressam, tá? Você vai ver aí a circunstância dos adjuntos adverbiais. E aí você vai conseguir classificar essa oração, tá? Então vamos dar início para não ficar muito longo, certo? Nós temos a primeira aqui, temporal. O que a temporal exprime? Qual é a circunstância dela? Tempo. É o tempo, tá certo? Nós temos a oração principal, então, o que vai exprimir aí? Tempo. O fato que acontece lá na oração principal, entendeu? Então, na subordinada, a ideia vai ser de tempo sobre esse fato que acontece na oração principal. Então, eu tenho aqui, quando os gatos saem. Quando é a minha conjunção temporal. Então, logo, eu já estou verificando, já estou vendo que a minha oração, ela já está iniciada com uma conjunção. Então, essa não é a principal. A principal é a que não é introduzida. Por isso que foi colocada aqui, ó, uma vírgula, porque nós já sabemos, né, que as orações, ela pode vir no início, ela pode vir no meio, ela pode vir no final, não importa, tá certo? Aí nós temos a principal, os ratos fazem a festa. Ó, os ratos fazem a festa. Essa aqui é o que, gente? É a minha oração principal. Então, qual é o fato que está acontecendo aqui? Os ratos fazendo a festa. Aí nós temos lá a ideia agora de tempo na subordinada. Quando os gatos saem. Então, esse quando, analisando aqui semanticamente, que é o sentido da oração, tá certo? Quando os gatos saem. Entendeu, galera? Aí vem as causais. Bom, as causais, ela vai o quê? Ela vai exprimir a ideia, né, de causa. Então, eu tenho lá um acontecimento, algo, né, um fato lá na oração principal, e a minha subordinada vai estar exprimindo a causa desse acontecimento, tá? Então, qual foi a causa? Aí você vai procurar a oração principal, que seria o quê? Chegou cansado. Chegou cansado. Tá. Qual foi a causa de ter chegado cansado? Aí
vem a subordinada causal me dando a ideia dessa causa. Visto que eu tenho aqui a minha locução, tá vendo? Minha locução aqui. Seu trabalho fora muito pesado. Qual é a causa expressa na subordinada, gente, que explicou aqui o acontecimento da principal? O trabalho foi muito pesado, foi muito cansativo. Logo, teve aí a causa de ter chegado cansado. E aqui tá algumas conjunções e locuções conjuntivas que você pode utilizar, né? O porquê, o já que, o visto que, como, cuidado com o como pode ser utilizado na conformativa também, na comparativa e na causal. Uma vez que, tá? Tudo isso aí são conjunções. Por isso que eu falo para vocês que vocês precisam ver o sentido da oração para fazer a classificação. Vamos às proporcionais? As proporcionais indicam uma proporção, tá? E você pode observar que ela vai vir o quê? Geralmente, grande parte vai vir com o A craseado. Tá vendo aqui? A proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, né? Então vai ser utilizado mais aí a questão acompanhado aí do acraseado, certo? Então vai indicar o que? Uma proporção, ou seja, gente, é um fato simultâneo ao expresso na oração principal, tá certo? É o que? É algo simultâneo. Ó, quanto mais lia, mais queria ler. Então, há algo simultâneo em uma coisa acontecendo após a outra. De imediato, ó. Qual é o quanto mais lia, mais queria ler, tá certo? Aí, nós temos aqui a oração que principal, mais queria ler. Então, esse tanto aqui, tá? É só para vocês verificarem que é o que? Quanto mais queria ler, tá? Então, eu tenho um tanto mais aqui, ó, certo? Só que esse tanto aqui, ele foi o que? Separado, tá certo? Então, a gente vai ver a oração principal, que é o que? Mais queria ler. Quanto mais lia, mais queria ler. É como se aqui tivesse, tá? Um tanto. É só para mostrar para vocês aí a proporção, tá, gente? O tanto não tá aí, é como se é para mostrar para você que simultaneamente acontece uma coisa, vem a outra em seguida. Quanto mais a pessoa lia, o que mais era que ia ler, tá? Então esse tanto aqui é para expressar essa proporção. Quanto, na verdade, a minha conjunção tá aqui, tá? Quanto mais lia, mais queria ler, tá? Oração subordinada adverbial proporcional, ó, quanto mais lia, certo? Seguindo aqui agora. Qual seria a próxima? Bom, a próxima nós temos aqui as finais. As finais, ela dá uma ideia de quê, gente? De finalidade. Para que certas coisas estão sendo feitas? Qual a finalidade? Qual é a finalidade de estudar, meus queridos? Estudar para passar, estudar para adquirir conhecimentos, estudar, né, para vocês se tornarem cada vez mais espertos, inteligentes, dotados de experiências e conhecimento. Então, tá aí a finalidade. Então, as orações finais, ela dá a ideia de finalidade. Então, nós temos algo lá na oração principal e a subordinada vai dar a finalidade disso que está acontecendo na principal, tá? Então, normalmente nós temos aí o para quê, a fim de quê, certo? Então, eu coloquei aqui, fiz minha autocrítica. Qual é a finalidade de eu realizar uma autocrítica? Qual a finalidade de fazer uma autocrítica, gente? Aí vem a finalidade, ó. A fim de que me sentisse melhor. Ou eu poderia utilizar para que me sentisse melhor. Então, a finalidade de fazer uma autocrítica é somente o fato de me sentir melhor.
Tá vendo aí qual é a finalidade? Esse é o sentido das orações subordinadas finais, tá? Não é que finaliza alguma coisa, é da ideia de finalidade, né? Para que algo é realizado, ou foi realizado, ou será realizado, certo? As consecutivas. Bom, as consecutivas, elas são bem mais. Ela é bem simples, porque ela vai indicar uma consequência, queridos. Uma consequência que foi mencionada na oração principal. Então, nós temos lá na oração principal um fato e na oração subordinada a consequência desse fato, tá? É muito utilizado o que, tá? O que. Agora, quando ela é utilizado, ele vem precedido, ele vem seguido do tal, do tão, do tanto, do tamanho. Só que qual é a questão, professora? A questão é que ela é separada, tá? Essa palavrinha é separada. Então, você vai conseguir ver o tal, o tão, o tanto na oração principal. O que, né, vai estar lá na subordinada. As consecutivas, elas são boas por causa disso, porque o que você não utiliza só na consecutiva, né? Mas quando você vê o que e ele veio lá precedido, né? Antes dele veio um tal, veio um tão, veio um tanto, um tamanho, você já vai ficar esperto. Então, nós temos a oração principal que diz o seguinte: disse com tal firmeza. Qual é a consequência dessa pessoa ter dito com tanta firmeza? Qual vai ser a consequência? Todos acreditarem, porque ela falou com tanta certeza, né, com tanta ênfase, com tanta firmeza, que todo mundo vai acreditar. Então, disse tal firmeza. Olha aqui o tal, tá vendo? Precedido, ou seja, antes da minha conjunção que. Então, eu já tenho a minha oração principal aqui, ó. Disse com firmeza, né? Ó. Aí vem a subordinada consecutiva. Olha a consequência que todos acreditaram. Viu? Então, as consecutivas é uma ideia de consequência do que aconteceu na oração principal. Então, você lê a oração principal e você vai ver o que vem depois. Se for uma consequência e tá lá a conjunçãozinha que, aí você já, opa, essa aqui é consecutiva. Continuando aqui. As conformativas. Bom, as conformativas, gente, ela dá a ideia de uma conformidade, tá? Com o pensamento que foi expresso na principal. É como se fosse, assim, uma questão de obediência, né, gente? É como se fosse, assim, ela dá o sentido de obedecer, tá? De se conformar com o que está expresso na oração principal. Então, quais são as conjunções principais? Nós temos o conforme, certo? Nós temos aí o como eu falei para vocês, cuidado com o como, porque ele pode expressar outro sentido também, tá? Nós temos aí o segundo, outra também muito importante da conformativa é a consoante, certo? É a conjunção consoante, tá, gente, né? Do alfabeto não. Então, eu tenho aqui, ó, os policiais reagiram. Essa é a oração principal. Aí vem, como tínhamos previsto. Tá vendo que dá uma ideia assim de conformidade, de conformação, né? Quer dizer, as pessoas já sabiam, já tem aquele pensamento de conformidade que os policiais eles reagem todos seguindo aí um padrãozinho, né? A depender da situação com violência, certo? Sempre dando ordens. Então, os policiais reagiram. Aí vem, como tínhamos previsto. Cuidado com como. Às vezes as pessoas olham bem assim. Os policiais reagiram como tínhamos previsto. Ou como, mas o como não é uma comparação? Não, não é uma comparação aqui não, tá? É uma conformidade, ou seja, ninguém vai reagir, ninguém vai falar nada, vai todo mundo obedecer os policiais porque já sabem que eles reagem do mesmo jeitinho. Então há uma conformidade aí. É aceitar e acabou. Tá? Vocês entenderam? Não tá comparando nada com nada, nem ninguém com ninguém. Não tem comparação aqui. Por isso que eu falo. Tem que ver o sentido da oração quando a conjunção vir
a mesma conjunção vira em orações diferentes. Olha a concessiva. A concessiva, queridos, é uma ideia contrária. É uma ideia o quê? Contrária, tá certo? Há sempre aquela questão de permissão. Sempre vai ter uma exceção aí, certo? Uma exceção. Olha, vamos ver aqui. As principais nós temos o embora, ainda que, se bem que, ainda que, né? Apesar de que, sempre vai ser essa questão aí de expressar uma ideia contrária, tá certo? Então, você acha a oração principal e você vai ver o que está sendo contrária lá na subordinada. Adorava Elis Regina, é a minha principal. Sim, adorava Elis Regina. Qual é a concessão que eu vou achar aqui? Ainda que ela fosse uma pimentinha. Quer dizer, eu tenho uma ideia contrária aqui. Eu adorava Elis Regina, ainda que ela fosse uma pimentinha, né? Esse pimentinha aí vai ficar o quê? Na cabeça, na imaginação das pessoas, porque esse pimentinha a gente pode colocar várias coisas aí, né? Ou uma pessoa que não era bem comportada, ou que não tinha pensamentos bons, ou que, não sei, vai ficar no pensamento das pessoas. Mas eu tenho o que aí? Uma ideia ao contrário aí. A pessoa adora Elis Regina, gostava dela, mesmo ela sendo o quê? Uma pimentinha. Quer dizer, normalmente as pessoas não gostam, né? De quem é o quê? Pimentinha. E esse pimentinha aí deve ser uma coisa ruim, lógico, né, gente? Então, normalmente a gente só gosta de pessoas, né, que como é que se combinam com a gente, que tem pensamentos parecidos. Tipo assim. Mas aqui não. Aqui deu uma ideia assim, entendeu? Contrária. Quer dizer que na principal a pessoa disse que adorava a Elis Regina. É como se eu falasse, né? Mesmo ela sendo o quê? Uma pimentinha, tá? Eu poderia colocar um embora aí, embora ela fosse uma pimentinha. Certo? Então essa é a concessiva, a ideia de uma ideia contrária do que foi dito na primeira oração. Temos aqui as comparativas. Olha só a questão da comparativa. Olha o como aqui de novo, tá vendo? Olha o como aqui de novo, tá? Nós temos mais do que, menos do que, tão como, tanto quanto, assim como. Quer dizer que eu vou estar comparando. Então, quando você vê esse como aí sozinho, você verifica se ele está comparando ou não. Vamos ver a oração principal? Ninguém sofreu. Essa é a principal, porque tô vendo nenhuma conjunção aqui, né? Não tem conjunção. Aí tem a conjunção, você, corta aqui. Cortou, você já sabe que da conjunção até o final é a minha subordinada adverbial. Agora, por que ela é comparativa? Olha só, eu estou comparando ninguém sofreu tanto como aquele homem desempregado. Olha a comparação. Eu estou comparando aqui, tá vendo? Eu estou comparando aqui, ó. Ninguém sofreu tanto como quem? Como aquele homem desempregado. Então, eu estou comparando a pessoas a um homem desempregado. Há uma comparação aqui, tá? Então, pronto. As comparativas, elas são simples por causa disso, certo? Por quê? Porque você vai ver aí. E normalmente, gente, normalmente você pode até ver aqui, ó. Ó, ela sempre vem, tá vendo? Ó, mais do que. Vem sempre com as palavrinhas de comparação, comparativa. Ó, menos do que, tão como, tanto quanto, assim como, né? São expressões comparativas. Deixa eu colocar aqui as modais. As modais, elas expressam o modo como foi executada a ação. O modo. Essa aqui eu coloquei para vocês e falei que ela é a mais simples. Ela é a mais simples por quê? Porque ela tem essa conjunção aqui, sem que, né? A principal aí, ela vai sempre iniciar a subordinada com o sem que. Então, vai indicar o modo. O modo como a ação da principal foi feito, foi executado, foi realizado.
tá? Ele deixou o local sem que o vissem. Gente, qual foi a forma que a pessoa deixou o local? Sem que o visse, sem que ele fosse percebido. Então, o modo com que a pessoa deixou o local foi como? Sem que ele fosse visto por alguém. Então, ele deixou o local, é a minha oração principal aqui, ó. Sem que eu visse é a minha subordinada adverbial, que modal, tá, gente? Modal. Tá comparativo aqui, mas é erro, tá? É aquela questão de aproveitar o slide e esquecer de tirar a palavrinha, mas aqui é o que, tá vendo? Aqui era comparativa e a gente aproveita, mas é esquecer de tirar a comparativa. Oração subordinada adverbial modal, tá? Sem que o visse. Tá certo, queridos? Então, responda essa atividade, é só de uma questãozinha só apenas, tá bom? Que a gente vai corrigir e responder para poder revisar na live de terça-feira. Tá certo, amores? Beijo. Dúvidas, já sabe como me encontrar. Tenha um excelente dia.